Olha, a TVCI divulga agora a primeira pesquisa eleitoral apontando o cenário para as disputas ao cargo de prefeito de Paranaguá no próximo ano. O IRG Pesquisas ouviu 500 eleitores entre os dias 1 e 5 de novembro. O grau de confiança do estudo é de 95% e a margem de erro é de 4,5% para mais ou para menos. A primeira pergunta feita, então, aos eleitores foi a espontânea, que é quando não foram apresentados os nomes dos possíveis candidatos à prefeitura. E o questionamento foi o seguinte: se as eleições para prefeito da cidade de Paranaguá fossem hoje, em quem o senhor votaria? Neste primeiro cenário, 51,9% dos entrevistados não soube ou não respondeu à pergunta. 17,8% dos eleitores disseram que votariam no Adriano Ramos. 14,6% disseram que votariam no atual prefeito Marcelo Roque. 7% não votariam em nenhum dos candidatos. 1,7% votariam no delegado Diniz. 1,6% votariam em Arnaldo Maranhão, 1,4% em Cristiane Yared, 1,3% no comunicador e ex-deputado Galo e 1,2% afirmaram que votariam em André Pioli. Outros nomes, como José Baca Filho, Beto Richa, Tenile Xavier e Fábio Santos, foram citados, mas não chegaram a alcançar 1% da intenção dos votos. Pois é, daí esse cenário que está aqui no cenário comigo agora nos leva a perceber o seguinte: essa é a pesquisa em que os nomes dos candidatos não é dada ao eleitor, aquela pessoa que respondeu ao questionamento, respondeu às perguntas. E aí a gente analisa da seguinte forma: o candidato aqui, as pessoas, na verdade, que não sabem ou não responderam nenhum dos nomes, não deu nenhum nome, somam aqui 51,9%, né? Aí o que acontece? O prefeito Marcelo Roque, ele não pode ser votado agora, mais uma vez, porque ele já está no segundo mandato e somou aqui, então, 14,6%. 7% também dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum dos candidatos. Não veio nenhum nome, então, também aqui à cabeça deles, ou nenhuma das pessoas que eles lembraram no momento ali da resposta. Então, somando aqui todas essas questões, o não soube responder, o prefeito Marcelo Roque, que não pode ser votado porque não será candidato agora, ou em nenhum dos candidatos, nós temos 3/4 da população aí, ou seja, mais de 70% da nossa população que ainda não sabe, não definiu o seu voto, apesar aqui do pré-candidato Adriano Ramos aparecer então aqui já como 17,8%. E aí a gente entende o que disso? Está tudo muito no começo, as pessoas ainda estão esperando as alianças políticas também para poder responder, ou melhor, escolher daqui para frente em quem vai votar nas eleições do ano que vem. Daí é o seguinte: o segundo cenário da pesquisa foi da pergunta estimulada, ou seja, daí sim, quando foram dados aos entrevistados as opções, os nomes dos possíveis candidatos à prefeitura aqui de Paranaguá. Na tela que você verá agora, são 10 possíveis candidatos concorrendo, então, à principal cadeira aqui do Executivo Municipal. Acompanhe. Adriano Ramos aparece na frente da disputa com 37,4% da intenção de votos. Galo é o segundo colocado e tem 9,9% dos votos. 9% dos eleitores preferiram o nome de André Pioli. 8,3% disseram que votariam em Arnaldo Maranhão. 7,9% dos entrevistados disseram que não votariam em nenhum dos nomes apresentados nesse cenário. Júnior Leite teria 6,1% da intenção de votos. Cristiane Yared teria 5,7%. Delegado Diniz receberia 5,6% dos votos. 4,3% dos eleitores disseram que, diante desse cenário, não sabem ou não responderam à pergunta. 1,9% votariam no atual vice-prefeito Carlos Borba. 1,8% no atual secretário de Segurança, Sargento João Carlos. 1,6% votariam em Fábio Santos e 0,4% em Luciana Costa. Muito bem, nesse outro cenário a gente tem que analisar o seguinte: até o momento,
O único pré-candidato que já se apresentou de fato como pré-candidato à prefeitura aqui de Paranaguá é então o Adriano Ramos, que aparece aqui com 37,4%. E essa decisão de dizer desde já que é pré-candidato então à prefeitura de Paranaguá pode ter influenciado já as pessoas que responderam a essa pesquisa, porque daí já sabem que ele de fato estará concorrendo à vaga maior aqui do município de Paranaguá na administração da nossa cidade. Todos os outros aqui ainda não afirmaram que vão ser candidatos ou não. E daí eu vou desde os possíveis nomes, não vou nem colocar como pré-candidato, mas os possíveis nomes aqui do Galo, André Pioli, Arnaldo Maranhão e até o Nenhum estão bem próximos aqui na pesquisa, com uma pontuação próxima, né? E isso vai depender muito também, caso eles de fato decidam que serão pré-candidatos também à Prefeitura de Paranaguá, vai depender das coligações também. E isso resulta diretamente no tempo que eles terão na televisão para propaganda eleitoral. É nesse momento, nessa publicidade política, que os eleitores também decidem, né, em quem vão votar. E olha, a gente vai conferir agora o terceiro cenário da pesquisa, no qual foram colocados, então, para os eleitores, o nome de apenas 5 candidatos à prefeitura aqui da cidade mãe do estado. Neste novo cenário, o candidato Adriano Ramos aparece com 42,2% da intenção de votos. André Pioli tem 13,5% da preferência dos eleitores. Em seguida, aparece o nome do comunicador Galo, com 12,1% da intenção de votos. 11,2% dos entrevistados disseram que votariam em Arnaldo Maranhão. 9,5% não votariam em nenhum dos candidatos. 6,9% disseram que votariam em Cristiane Yared. E 4,6% dos entrevistados disseram que não sabem ou não responderam à pergunta. Muito bem. E daí a gente tem um último cenário também na pesquisa, nessa primeira pesquisa, então, para a corrida eleitoral aqui das eleições municipais de Paranaguá. E neste último cenário foram colocados os nomes de apenas 3 possíveis candidatos. Veja comigo. Neste quarto cenário apresentado aos eleitores, Adriano Ramos tem 48,6% da intenção dos votos. 19,1% disseram que votariam em André Pioli. 15,2% dos entrevistados preferem Arnaldo Maranhão. 11,8% dos eleitores disseram que não votariam em nenhum desses possíveis candidatos. E 5,2% não sabem ou não responderam à questão. Muito bem, daí diante do terceiro cenário que a gente mostrou há pouco, com 5 candidatos, e nesse último aqui com 3 candidatos, a gente tem que pensar o quê? Que vai valer muito também peso de nomes que estão hoje no poder e que influenciam também o eleitor. Um deles é do Carlos Massa Ratinho Júnior, o nosso governador do estado, e do prefeito, atual prefeito aqui de Paranaguá, Marcelo Roque. Quem eles decidirem apoiar nessas eleições vai também diretamente influenciar nesses resultados aqui, né? O eleitor também espera essas posições do governo do estado e também da atual administração aqui da cidade de Paranaguá. Vale reforçar, né, gente, que tudo está muito no começo. Então, todas essas questões ainda podem mudar muito, são os primeiros números, mas é um compromisso da TVC sempre estar acompanhando, né, também o que acontece na nossa política local. E por isso foi realizada então essa primeira pesquisa pelo IRG Pesquisas, e essa pesquisa, né, vale a gente ressaltar que ouviu então 500 eleitores aqui de Paranaguá entre os dias 1 e 5 de novembro. O grau de confiança dessa pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 4,5 pontos para mais ou para menos. Tudo muito no começo ainda, mas é o start aí da corrida eleitoral para a Prefeitura de Paranaguá no ano que vem.